Oi, mães! E hoje a gente vai falar de uma jornada, a jornada de ser mãe, que quando a gente pensa metaforicamente numa viagem, numa jornada a barco, por exemplo, a navio, a gente se pega. Muitas vezes você, enquanto mãe, tá ali e pensa: nossa, como que eu vim parar nesse navio? E aí já tem outras mães que dizem: é exatamente essa viagem aqui que eu precisava. Era exatamente nesse lugar que eu deveria estar, porque eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre quis educar os meus filhos. E a gente tem várias formas de maternar, a gente tem vários tipos de configurações. Mas o que mais é interessante a gente pensar é que dentro disso tudo pode existir um objetivo em comum, que seria todo mundo que está nesse barco querer chegar em algum lugar. E quando eu penso nessa jornada, eu penso nesse barco indo assim em direção para uma criança feliz, um adulto saudável, bem sucedido, bem desenvolvido, que na hora que vai passar por alguns problemas sabe como lidar com esses problemas porque teve uma ótima base na sua educação, na sua primeira infância, que é uma fase tão importante. E que quando a gente olha assim para essa jornada, não tem como não considerar que algumas tempestades elas vão chegar, alguns icebergs estão ali ou para serem desviados, ou se você tiver com atenção, saber como fazer a rota direitinho. E esse fazer a rota passa muito por essa ideia de conhecer as fases que a criança vivencia, lidar com esse universo infantil de uma forma que você não se veja sem uma bússola, né? De uma forma que você sim entende que você tem um destino onde você quer chegar e que existe uma bússola, existe algo que vai te nortear. Olha, por aqui é mais fácil, por aqui você vai conseguir chegar nisso de uma forma mais eficiente, por aqui eu acho até que pode funcionar, mas vamos testar, vamos ver o que funciona para você, vamos ver o que não funciona. Então assim, é muito importante a gente perceber que dentro dessa jornada existem várias situações que a gente vai passar, mas que quando a gente tem esse objetivo, tudo fica mais claro, quando a gente tem esse norte, tudo fica mais fácil. E é disso que a gente vai falar aqui. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Daniela, na tua jornada ali, como foi que foi essa escolha de parar para ajudar a educar as mães e a fazer todo esse processo? E aí quando eu olho lá para o meu caminho, fica muito claro para mim por que eu tinha que estar aqui, por que eu tinha que estar fazendo isso, né? Toda essa ideia começou, para quem já conhece, foi com o Gerações Físico, que o Gerações Físico ele tinha essa ideia de as crianças estarem ali se desenvolvendo, pegando seu potencial máximo, descobrindo talentos, descobrindo o que gosta, o que não gosta. A nossa intenção sempre foi essa, de que a criança tivesse uma base a ponto de, na hora de escolher um curso, ela diria: eu decidi que meu curso vai ser odontologia, sabe por quê? Porque eu já descobri que eu gosto de trabalhar ali sozinho, no máximo com uma pessoa me ajudando, e aí tem todo um processo de autoconhecimento por trás disso, que faz com que essa criança se torne um adolescente, um adulto mais embasado, mais cheio de si, mais cheio das sensações de capacidade, de eu sou capaz de me perceber, eu sou capaz de tomar algumas decisões. E eu tenho certeza que quem está aqui acompanhando toda essa nossa jornada tem esse mesmo interesse de possibilitar esse desenvolvimento para as crianças e, mais que isso, fazer com que essa jornada para você enquanto mãe não seja algo tão pesado. Quando a gente lembra dessa jornada dentro de um barco, ela pode sim, dentro de umas tempestades, existem os momentos de calmaria. E existe sim uma possibilidade de uma maternidade, de uma maternidade mais leve. Uma maternidade em que você consiga parar e sentir ali a brisa do mar, em que você consegue parar e olhar para o céu, você consegue sentir aquele vento batendo. Então tudo isso é uma perspectiva, é uma forma de olhar. Só que essa possibilidade de ampliar olhar, ela tem muito a ver com isso, né? De você conseguir se permitir, de você dizer: eu quero entrar nesse barco, eu quero entrar nesse navio e eu quero conseguir essa jornada de uma forma mais tranquila.
E aí, quando a gente começou com essa ideia dos Gerações, com as crianças e eles a gente fazendo todo esse trabalho ali, bem ali olho no olho, algumas coisas eu consegui perceber. Tá ali, o que me fez estar ali com as crianças era saber que existia um potencial muito grande, sabe? Um potencial grande ali de pessoas que poderiam fazer diferença no mundo. Eu, de verdade, acredito que a nossa transformação de mundo, ela tá na base, ela tá ali, aquela transformação, ela vem das crianças, né? Então, quando eu passei muito tempo tendo que olhar para o que eu fazia até eu conseguir perceber isso, sabe? Por muito tempo, no início da minha carreira, eu comecei a trabalhar como psicóloga dentro de UTI, depois eu já passei a trabalhar em NASF, em CRAs, em comunidades, em áreas de educação especial, e aí finalizei esse trabalho, essa jornada com psicologia escolar. E foi exatamente nessa época que eu comecei a perceber, quando eu estava trabalhando na escola, que eu tinha a minha salinha lá, e aí o que acontecia? As crianças, elas chegavam até mim com situações que muitas vezes era até difícil de você conseguir prevenir o que já estava acontecendo. É como se fosse uma situação em que você tivesse só que remediar o que já estava instalado. Então, o que muitas vezes me partia o coração era ver alguma criança que estava se automutilando, né? Estava se mutilando porque ela não conseguia lidar com as emoções, porque ela não conseguia lidar com a pressão que era dada a ela, que era uma criança que não conseguia se sentir compreendida. Isso eu estou falando de uma criança de 10 anos, né? É muito, assim, muito pesado você ouvir de uma criança ali. Você vê ali nos olhinhos dela um potencial que está sendo assim perdido, ou uma infância que está passando sem os maiores pilares, uma infância que está passando sem afetividade, sem sentimento de segurança, sem sentimento de pertencimento. Então, assim, aquilo para mim era uma dor assim no coração, porque eu sabia que eu estava apenas apagando um incêndio. E eu sempre ficava me perguntando em que momento eu ia conseguir fazer com que esse incêndio fosse evitado. E aí, parando para pensar em tudo isso, veio essa ideia dos Gerações, de ser uma base para essa infância, né? Uma base para que quando a criança tivesse que ir lá na frente, com seus 12 anos, por exemplo, passar por uma situação de bullying, ou até antes disso, que ela tivesse a capacidade de lidar, de dizer, olha, isso eu não aceito pra mim, ou que ela tivesse uma liberdade de poder se expressar, que é o que eu percebi, assim, que dependendo da dinâmica familiar, dependendo da educação que ela recebia em casa, era uma criança que não tinha como colocar para fora os seus próprios sentimentos, que não via espaço, nem via por que fazer isso, se as próprias figuras de referências não possibilitava esse espaço. Então, assim, algo realmente que partia o coração. E quando eu falo pra vocês, assim, que eu vejo na infância essa possibilidade de uma mudança no mundo, eu lembro até, assim, de uma história que eu vivenciei lá dentro do Gerações com duas crianças. Uma tinha 5 anos e a outra tinha 6, né? E aí, como era um espaço onde elas faziam um acompanhamento escolar, mas ao mesmo tempo elas tinham a liberdade de fazer outras atividades em que elas pudessem reconhecer um talento, ou onde elas pudessem se expressar. Então, lá elas faziam a aula de oratória, onde elas perdiam a timidez, o medo de subir no palco, falar no microfone. Então, assim, um ambiente propício para isso. Mas ela trazia ali da convivência, seja na escola, seja em casa, alguns padrões que impediam que isso fosse explorado de uma forma mais ampla, né? E dentro dessa história que aconteceu, dessas duas crianças, um dia eu cheguei lá, e aí a professora que estava acompanhando, uma das professoras, ela me chamou e disse, Daniele, tá tendo um problema aqui, 2 crianças se agrediram. E aí eu queria que você viesse aqui pra gente tentar resolver. Quando eu cheguei no ambiente em que eles estavam, né, não eram só 2, eram mais ou menos umas 10 crianças,
Aí quando eu cheguei no lugar, uma criança já disse assim: eita, agora você vai ver. A diretora Dani chegou, agora você vai ver. E quando eles falaram a diretora Dani chegou, não era no sentido de agora a Dani vai fazer algumas coisas com vocês, com a gente. A Dani vai botar a gente no cantinho ali do pensamento ou alguma coisa nesse sentido. Eles estavam passando uma mensagem de que todo tipo de comportamento, pelo diretor do lugar, pela pessoa responsável, pela figura de referência, pelo adulto, teria que ser tratada de uma forma punitiva. E eu até brinquei com eles, eu disse, eu não tenho nem tamanho para ser diretora. E nem nome de diretora, porque diretora Dani nem coloca medo, né? E eles começaram a sorrir com isso. E quando a gente foi, eu falei assim, mas eu vou precisar chamar vocês dois, não é pra essa coisa de agora vocês vão ter uma punição. Vamos lá comigo, é só vocês vão ali até a minha sala e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Né? Aí na ocasião eles foram, os dois de cabeça baixa, né? Sem falar nada. Quando eu cheguei na sala, eu disse, tem 2 banquinhos ali, um amarelo e um vermelho. E esses 2 banquinhos, eles ficavam um do lado do outro. Aí eles olharam assim e falaram, tia, eu não quero sentar do lado dele. Aí eu falei, tem 2 banquinhos ali, um amarelo e um vermelho. Vocês podem decidir, vocês têm a liberdade de decidir onde vocês querem sentar. Só abrindo um parêntese aqui para vocês, é que quando a gente trabalha na disciplina positiva, por exemplo, existe uma ferramenta chamada escolhas limitadas, que é onde você, enquanto referência, pode fazer um direcionamento do que você quer que aconteça, dentro de um certo limite, mas dando uma liberdade para a criança. Então, o que era o limite? O limite existiam 2 cadeiras. O que era a liberdade? Vocês podem escolher se você vai sentar na cadeira vermelha ou se você vai sentar na amarela. E aí, fechando parênteses, voltando para a situação, eles viram que existia uma escolha a ser feita, fizeram a escolha de sentar um do lado do outro. Na ocasião, o olho de uma das crianças estava até um pouco avermelhado, né, pela própria ação da outra criança, estava avermelhado. E aí, na ocasião, eu perguntei, né, quem de vocês quer começar falando um pouquinho para poder eu conseguir entender? E aí já foi aquela situação de um apontando o dedo pro outro, querendo encontrar o culpado. E aí dali a gente fez uma pausazinha e aí eu coloquei para eles, ó, aqui a gente não tá com a intenção de encontrar um culpado. Mas tudo bem, eu vou colocar aqui, vou dar um nome fictício para poder ficar algo mais ético, né? Então, o Pedro, que era o menorzinho, e o João, que era o maior, eles estavam nesse impasse de quem falava e aí ficava aquela fala um em cima do outro e ninguém conseguia entender nada. Aí eu perguntei pro João, que era quem tinha batido no Pedro. João, fala pra mim, o que você acha que o Pedro sentiu quando você fez isso com ele? Aí ele já tomou um susto, porque ele não esperava esse tipo de ação, né? E aí ele falou, tia, eu não sei. Cortou logo o assunto. E muitas vezes, gente, isso aqui é até algo importante de que vocês percebam, que a criança, quando ela está se sentindo coagida, quando ela ainda não sentiu o ambiente seguro, ela vai ter esse tipo de resposta evasiva. Ela vai ter aquela resposta que é para acabar logo o assunto, né? E aí, tudo bem, você vai respeitando aquilo, mas tenha consciência de que isso vai acontecer. E aí não força, mas você tem que dizer, não, tudo bem, João. Então agora eu vou perguntar pro Pedro, como foi que o Pedro se sentiu tendo esse tipo de ação que veio de você? Aí eu falei, Pedro, como que você está se sentindo sabendo que o João te bateu? Como foi pra você no momento? E aí o Pedro falou, tia, ele falou até com os olhinhos lacrimejando, né? E o meu eu não sabia assim, eu fiquei com o coração tão assim, de tanta emoçãozinha que ele mostrou, que aí ele falou, tia, o que foi mais difícil pra mim não foi ter levado um murro aqui do meu amigo, ou do João, foi que eu não esperava que eu iria um dia apanhar dele. Eu não esperava isso dele, porque eu gosto muito dele. Quando o Pedro falou isso, o João começou a se sensibilizar mais, né? E aí ele falou,
Aí foi a hora que, quando eu percebi nas expressões faciais dele, eu voltei para o João. João, agora ouvindo que a sua ação causou isso no Pedro, o que você tem para me dizer? Ou o que você tem para dizer para ele? E ele falou assim, tia, agora... Eu falei assim, você não tá ainda sentindo nada, ou então você não sabe nada sobre isso? Tia, agora eu tô sentindo assim, um pouquinho assim, ó, um pouquinho assim. E claro, para ele era difícil reconhecer todo aquele embaralho de emoções, porque normalmente o que eu percebo que não acontece quando os adultos vão mediar uma situação é você trazer para a criança a consciência daquilo que aconteceu. Muitas vezes o que acontece? Os sermões vêm, já a própria indicativa do que tinha que ser feito ou do que não tinha que ser feito, que é o que mais acontece, você sabe que não pode bater. E aí depois já vem um castigo, né, por cima de tudo isso. Quando o João começou a sentir que aquilo que ele fez, que aquele comportamento dele causou algo que mexeu tanto com o Pedro, eu senti de verdade que ele tinha se sensibilizado. Naquela hora, eu posso garantir para vocês que o aprendizado que acontecendo ali na relação deles dois, era muito maior do que se eu tivesse só tomado uma posição de eu sou a diretora e agora vocês têm que fazer tudo direitinho, o que vocês fizeram tá muito errado, eu não admito, isso aqui, eu poderia ter feito isso? Poderia. Faz sentido? Dentro disso tudo que a gente está aprendendo aqui? Não. Porque pode até interromper um comportamento ali de no outro dia a gente ter certeza que está um pouco garantido. Mas lá na frente isso volta. Por quê? Porque não aconteceu o aprendizado. Não mexeu com a criança. Não foi. E se aconteceu o aprendizado, não foi um aprendizado significativo, né? Que é muito importante que aconteça. E aí foi interessante porque eu coloquei assim, tá, João, então a gente aconteceu aqui, como eu tenho que prestar alguma informação para a mãe do Pedro sobre o que aconteceu, e também eu tenho uma possibilidade de falar com a sua mãe. Com a sua mãe eu tenho uma possibilidade de ver com você como que a gente pode resolver, porque como foi você que bateu, você não sofreu assim nada fisicamente com isso. Com a mãe do João, com a mãe do Pedro, eu preciso, porque ele foi machucado e ela precisa saber disso. Com relação à sua mãe, ela só precisa saber se isso for acontecer novamente. Se isso não tiver sentido de acontecer novamente, também perde o sentido de eu ter que falar lá pra ela que você fez, né? E aí ele falou assim, não, tia, você não precisa falar pra ela. Eu falei assim, eu não preciso falar pra ela porque você tá com receio do que vai acontecer com você? Aí ele disse, não. Você não precisa falar pra ela porque eu não quero que aconteça de novo. E aí deu pra perceber que ele realmente sentiu que aquela ação dele tinha causado algo, sabe? Algo bem negativo e algo que mexeu com as emoções dele a ponto dele dizer, eu não quero passar por isso de novo. É diferente, sabe? De uma criança que diz, eu não quero passar por isso de novo só porque não conta pra minha mãe, porque eu tenho medo da minha mãe, eu tenho medo que meu pai me bata. Vocês entendem a diferença que existe em todo esse processo? De você dar uma oportunidade ali para a criança de ter um significado em tudo que está acontecendo? E aí foi dentro assim, de situações que eu passava como essa e que me vinha muito mais forte essa missão de algo precisa ser mudado, algo precisa ser feito para que as crianças tomem uma consciência maior, para que elas tenham um potencial de desenvolvimento e que a gente não fique sempre nessa corrida, sabe? Essa corrida de as coisas sempre acontecem, a gente se desgasta e nada de bom vai aparecendo. Quando eu digo nada de bom é porque crianças, quando se sentem maus, elas não reagem de forma legal, elas não agem de uma forma boa, que é o que muitas vezes a gente faz. A gente faz aquilo com a criança, dá o sermão, dá o castigo, querendo que ela melhore. Só que ninguém, não falo só de criança, nenhum adulto, quando está sob uma situação de que se não se sentiu bem, ele não devolve isso de estar bem para o outro, né? Ele não tem como dar aquilo que ele não está sentindo, né? E aí eu acho bem interessante a gente falar de alguns exemplos assim, porque é isso que embasa o que hoje eu passo para vocês, né? É isso que embasa. Teve uma outra vez lá nesse mesmo espaço que a gente criou uma estante que era chamada a Lojinha da Honestidade, a Lojinha da Consciência.
que era para trabalhar alguns valores com as crianças, principalmente o da honestidade. E aí eu me lembro que os professores, quando ouviram isso, os adultos que estavam no entorno dessa situação, eles disseram: Daniele, tu vai colocar lá fora ali uma lojinha que a criança vai ter disponibilidade de pegar em qualquer brinquedo, e a intenção da lojinha era, tá, estavam lá todos os brinquedos disponíveis, existia um potinho de dinheiro para moeda e para cédula, existia uma calculadora e uma tabela de preços. A criança poderia pegar o brinquedo se ela tivesse como pagar por ele, como se fosse uma lojinha que não tivesse, que fosse de alto atendimento. E aí os adultos que estavam ao redor disseram: não tem como isso funcionar. Tu vai colocar os brinquedos lá, a primeira coisa que vai fazer é sumir. E depois que sumir, ninguém sabe o que aconteceu. E eu falei: gente, se nós adultos não acreditarmos na capacidade que as crianças têm de olhar para tudo de uma forma diferente, se a gente quiser pensar que a criança olha com o mesmo olhar que o adulto tem, a gente perde muito com isso, né? E a gente tentou essa possibilidade da lojinha da honestidade. Numa ocasião, sim, claro que era esperado que uma criança tentasse pegar algum brinquedo, porque nós estamos falando de, fora uma coisa de instinto ali da criança, ainda tem a forma como essa criança entende sobre valores de honestidade, como esses valores são passados, seja em casa, seja na escola, com quem ela convive, né? E aí aconteceu um dia isso, de uma criança que pegou um brinquedo e aí ela estava abrindo uma bolinha de sabão, quando a outra criança me chamou: tia, ele tá abrindo sem pagar, eu vi, ele não pagou, ele não botou lá no cofrinho uma moeda, e ele abriu sem pagar. Aí eu falei assim: tá, mas ali tem escrito, porque a lojinha tinha toda identificada, né, que e o passo a passo do que cada criança tinha que fazer para pegar o brinquedo. Eu falei: o passo a passo eu lembro de ter explicado para todos vocês. Eu acho que todos vocês já conhecem o que precisa para pegar um brinquedo e para levar para casa. Esse conhecimento eu sei que vocês têm. Então, se ele tá fazendo e sabendo que tá fazendo algo que não é legal, algo que não tá correto. E ele falou assim: tia, você só vai fazer isso? Você não vai dar um castigo nele? Ou então você não vai tomar? Aí eu falo: não, mas a lojinha da consciência, se eu fizer isso, eu tô tirando a chance de ele pensar um pouquinho sobre isso. Tia, mas se é desse jeito, eu também vou abrir. Eu falei: tudo bem, você abre e você faz isso com a certeza. Você sai daqui com a certeza de que você fez algo que não era correto. Ele falou assim: tia, pensando bem, deixa só ele errado mesmo. Aí saiu correndo, sabe? E a criança que ficou, por se sentir um pouco envergonhada e não ter entendido direito a forma como tudo foi conduzido, fechou a bolinha de sabão e botou no lugar. Aí não pediu desculpa, mas também não fez o que era o incorreto ali, o que era o indesejado do momento. E, gente, de verdade, essa lojinha, eu posso dizer pra vocês que o Gerações nunca precisou tirar R$1 para retroalimentar essa loja. Porque as crianças aprenderam o valor da honestidade, elas sabiam, inclusive, que a lojinha ia ser reabastecida quando tivesse muito dinheiro. E que se não tivesse dinheiro lá no cofrinho, novos brinquedos não seriam comprados. E era muito lindo ver essa compreensão chegando até eles de uma forma natural e não de uma forma imposta, ou de uma forma punitiva, ou de uma forma cheia de sermões, né? E é disso que eu queria assim, trazer para vocês, sabe? É dessa possibilidade de ensinar, de educar de uma forma amorosa, com aceitação, com empatia, com esse senso de pertencimento que a criança precisa ter, né? E aí agora eu queria pensar e queria que vocês refletissem um pouquinho. É uma atividade que eu inclusive passo para as mães que eu faço mentoria. É meio que um pré-requisito para a gente entender onde que está no processo e onde quer chegar. Então, se vocês puderem também, podem praticar. Se quiserem, podem praticar em casa. Eu recomendo demais, porque é uma forma de você conseguir visualizar o que está te acontecendo e ter uma perspectiva sobre o que você gostaria que acontecesse. Então eu vou dar aqui
um exemplo para vocês de como que seria essa aplicação, tá? Vocês podem fazer em casa 2 listas paralelas, até para poder servir como uma comparação. Nesse primeiro espaço, vocês podem botar desafios que os filhos de vocês apresentam. E aí, o que seriam esses desafios, Daniela? Por exemplo, meu filho não me escuta, né? E você bota lá. Daniele, meu filho birra demais. Pensando bem aqui, ele não consegue me obedecer, não consegue ser obediente. E aí, vocês podem tirar um momento para pensar, inclusive se puder o casal ou uma companheiro, se quiser fazer isso só, não tem problema. Vocês podem pensar, se quiserem fazer isso com todos que moram na casa, para vocês terem uma noção maior, fiquem à vontade. O importante é que isso serve para ser feita uma leitura de quais são os comportamentos mais indesejados que você está tendo que passar ali todos os dias, que está tendo que enfrentar, né? E aí, nesse outro lado, a gente vai colocar habilidades de vida, tá? O que seriam essas habilidades de vida? Seria exatamente o que você gostaria que seu filho lá na frente tivesse. Que tipo de característica, que jeito de ser, como que você imagina seu filho ali na vida adulta ou na adolescência, que tipo de pessoa você gostaria que ele fosse, com que características você gostaria de encontrar seu filho no futuro. E aí a gente pode pensar, eu queria que meu filho fosse mais colaborativo. Eu gostaria que meu filho fosse respeitoso com as pessoas. Eu gostaria que meu filho tivesse uma autoestima bem satisfatória. E aí vai, tá? O que eu quero que vocês percebam aqui comigo vocês vão olhar para o que está acontecendo nos dias de hoje, que são aqueles desafios que vocês passam. Mas se a gente conseguir olhar para isso como sendo uma oportunidade de fazer com que essas habilidades de vida sejam desenvolvidas, a gente consegue perceber que os problemas realmente eles são uma chance que você, enquanto mãe, está ganhando para ensinar algo para o teu filho. Como assim, Daniela? Então, toda vez que aparecer um comportamento indesejado, eu tenho que dar graças a Deus por isso. Eu diria que é mais ou menos assim, abriu-se uma chance. Aí a pergunta vai para você. Você quer ter poucas chances ou várias chances de transformar a educação do seu filho em algo saudável, em algo para ele que seja de uma forma assim que você entende, eu fiz um bom trabalho, eu fiz tudo que eu podia, eu fui às vezes até além do que eu podia, mas eu dei o meu melhor, eu encontrei a minha melhor versão. Eu acho que tá bem por aí, sabe? A gente conseguir olhar, porque se vocês pararem para pensar aqui comigo, não me obedece. O meu filho não me obedece. Então, quando ele não me obedecer, eu tenho chance de ensinar para ele que obedecer ou tratar as pessoas de uma forma que você não ignora, isso diz respeito ao quê? A ser respeitoso. Então, quando ele apresentar esse tipo de comportamento, é a chance que eu tenho de mostrar como você faz para respeitar alguém. Vou dar um exemplo para vocês. Tá, o filho de vocês tá ali, o João tá com muita raiva.
e na raiva dele, ele pegou um objeto seu, jogou no chão e aquele objeto quebrou. E aí, naquela hora, você se sentiu super ofendido e realmente a situação ela é desrespeitosa. E é dentro daquela oportunidade que você tem a chance de mostrar, filho, eu entendo que você está com raiva. Eu não acho que você tem que guardar essa raiva com você. Pelo contrário, a mamãe entende que você tem que botar ela pra fora. Agora, vamos pensar aqui junto uma forma de você colocar ela pra fora que seja de uma forma respeitosa. Como seria, filha, uma forma respeitosa? Vamos pensar aqui com a mamãe, como seria? Se você quiser esmurrar a almofada, você não vai estar causando um problema para a mamãe, você não está causando um problema para você, você está colocando sua raiva para fora. Agora, quando você quebra algo que eu gosto muito, você entende que você passou dos limites? E tudo bem sentir raiva, mas vamos encontrar aqui formas respeitosas de senti-la? Então, vocês entendem que o momento ruim aconteceu e ele é a oportunidade de você transformar aquilo numa habilidade para o seu filho? Isso é muito importante assim que a gente perceba, e quando a gente percebe, vocês não têm noção da transformação que é no nosso olhar. A gente para de olhar para aquilo como um movimento de desafiador, um movimento tá me desafiando, tá me desrespeitando. A gente para de olhar para aquilo só dessa forma. É algo pessoal, e a gente começa a olhar o que estava por trás do comportamento da criança, o que motivou a criança a fazer aquilo, o que ela poderia ter feito diferente, ou que eu, enquanto mãe, já tendo identificado tudo isso, o que eu, mãe, poderia ter feito de diferente para evitar isso? Como que eu posso conduzir? Então, tudo isso faz uma diferença muito significativa. E é esse o convite que eu faço para vocês, de a gente entrar junto nesse barco, nesse navio, da gente navegar, entender que ser mãe não é uma jornada que é curta, nem é uma jornada que é sem obstáculos, não é. Mas ela sim pode ser agradável, ela pode ter uma brisa, ela pode ter um vento, ela pode ter um desfrutar do momento. Imagina que você poder desfrutar dos seus filhos assim, sabendo que você está fazendo o melhor para o desenvolvimento deles. Eu acho que isso não tem preço de verdade. Eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, mas Daniele, já é tão difícil, assim, já é tão cansativo, são muitos detalhes. E aí eu queria que vocês parassem para pensar o quanto que pode ser mais cansativo viver nesse movimento de sempre estar fazendo ali o oposto do que te faz se sentir bem e do que você já entende que não faz bem para o teu filho. E a disciplina positiva, que é sim um dos pilares que o método Gerações tem, ela traz isso, ela traz muitas ferramentas. Ela foi desenvolvida inclusive já tem muitos países que aplicam a disciplina positiva. Ela tem um embasamento bem lá de trás de Adler, né, que era um psicólogo que inclusive trabalhou com Freud. Então assim, é algo muito antigo, não é uma ciência que chegou agora para querer fazer tudo diferente, não. Por trás de tudo isso existem estudos, pesquisas, né? E assim, quando a gente consegue perceber que existe um caminho de equilíbrio, por que não se abrir a esse caminho? Porque eu acredito assim que tudo que vai para os extremos não é saudável. Mesmo que seja assim algo muito bom, quando você bota demais, ele pode meio que estragar. Tudo que é muito polarizado, ele perde essa sensação de fluidez, de equilíbrio. E por isso que muitas vezes você deve se perceber assim angustiado, né? De ou ser permissivo demais, ou ser autoritário demais. E muitas vezes você pode nem achar que aquilo é prejudicial. Eu ser permissivo demais tá trazendo um monte de coisas legais pro meu filho. Tem sim os pontos positivos, mas a gente tem que lembrar que alguma coisa vai ficar faltando. E o mesmo do contrário que acontece quando eu estou muito punitivo, eu vou ter sim algumas coisas que vão funcionar, mas outras vão ficar faltando. Só para vocês entenderem um pouquinho como isso funciona, é como se fosse assim, uma educação, um estilo parental que seria de
de uma educação mais punitiva, mais autoritária, é como se dentro daquele ambiente, dentro daquela casa, existisse uma ordem sem liberdade. Aí já quando a gente pensa numa educação mais permissiva, a gente tem o oposto. A gente tem uma liberdade sem ordem nenhuma. E quando a gente vai entender o que a proposta da disciplina positiva é, ela traz isso. Ela traz um ambiente familiar que tem liberdade e que tem ordem. E a gente esquece que existe a possibilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Existe a possibilidade de você ser gentil e firme ao mesmo tempo, né? Que é a proposta que a Jane Nelson traz dentro da disciplina positiva, que faz muito sentido, né? Faz muito sentido a gente entender que existe essa possibilidade, existe esse caminho. E eu fico até pensando assim, deve ser muito difícil abrir mão de algo que vai trazer realmente um dia a dia mais leve pra você. Só que às vezes a gente faz isso porque tudo que é novo assusta e tudo que é novo faz você pensar assim, será se dá certo? Não, mas é melhor eu tentar aqui como minha mãe fez ou como eu fui criada, porque eu tenho mais certeza do que vai dar. E aí eu posso até, inclusive você pode parar e se perguntar, então hoje eu enquanto pessoa, eu sou a minha melhor versão? Será que se minha mãe tivesse feito isso e aquilo, certo? Não tem problema nenhum a gente parar para se perguntar, porque isso é que vai fazer a gente tomar um embasamento e uma decisão sobre o que a gente quer para o nosso processo de ser mãe, né? Para esse maternar. E eu gosto até de enfatizar assim, o problema de muitas coisas que acontecem no educar, nesse desenvolvimento infantil, é a ausência do conhecimento, né? Só para a gente ilustrar um pouquinho para vocês, eu vou ilustrar aqui algo bem rápido, né, do que muitas vezes acontece. A gente tem aqui vamos pegar o nosso exemplo de uma jornada em alto mar. A gente tem os icebergs, que são aqueles desafios que a criança chega e apresenta, tá? Aí quando a gente está aqui, desafios, mau comportamento, é a parte que a gente vê, é a parte que está fora ali do iceberg. Pra cá, pra dentro, pra cá, o que a gente tem? A gente tem o que levou a criança a fazer isso, a gente tem vários motivos reais do que levou a criança a fazer o comportamento que a gente considera como birra, né? Então, às vezes, por trás daquilo que você chama de criança mal educada, existe uma criança mal compreendida. Existe uma criança em que o pai e a mãe ali, eles perderam um pouquinho ali a habilidade de olhar por trás do que está sendo visto. Olhar na parte submersa. E às vezes, vou até trazer um exemplo bem simples, às vezes o que você chama de birra é uma fome da criança. Às vezes você chama de birra é uma irritação porque passou do horário dela de dormir. E quando você não entende todo esse processo, você taxa de um nome, você fica preso nisso, você não consegue ajudar. A criança tá aqui embaixo, ó. A criança tá aqui embaixo. Ela tá pedindo socorro, ela tá precisando de você. Se ela tivesse com a cabecinha aqui fora, tudo bem, ela estava até respirando, mas muitas vezes a criança está submersa naquilo que ela está sentindo. Se não tiver a figura de referência fazendo todo esse suporte, é como se você tem que parar e imaginar mesmo. É como se seu filho estivesse pedindo ajuda e você não estivesse conseguindo ajudar porque você não está entendendo do que se trata. É como se fosse, vou dar um exemplo para vocês, é como se você tivesse. Imagina agora você é adulto aí, tá? Você tá lá em outro país, na Rússia, e aí você sentiu vontade de fazer xixi. Aí você não sabe falar a língua deles, né? Aí você fica apertado, querendo fazer xixi, querendo conversar com alguém. Onde que fica o banheiro? Pelo amor de Deus, eu já não aguento mais. E as pessoas, quê? E aí, por mais que você se esforce, o banheiro, eu tô apertada, eu preciso do banheiro. Como? Eles não vão entender o português.
Então, assim, se coloquem no lugar da criança que está querendo te dizer alguma coisa, mas que às vezes a língua, o linguajar de vocês não batem e não está havendo uma compreensão. E é para isso que eu quero realmente que vocês sigam nessa jornada de entender o que está por trás dos comportamentos dos filhos de vocês. Uma vez que entende o que vocês podem fazer para transformar isso em habilidade de vida, né? E o convite está feito para vocês de entrar nesse barco, da gente navegar junto, da gente chegar nesse destino todo mundo junto, de olhar e dizer assim, nossa, que bela viagem. Tivemos as tempestades? Tivemos, porque todo mundo tem. Tá tudo bem e é normal. Mas a gente chegou aqui no nosso destino. Tá aqui meu filho, minha filha. Eles são as melhores versões que eles podem ser. E eu fui a melhor mãe que eu pude ser. E se vocês tiverem mais curiosidade sobre conversar sobre esse mundo, tirar algumas dúvidas de momentos que vocês passam, que eu sei que não é fácil, sintam-se à vontade, percebam aqui um espaço onde vocês podem colocar essas angústias, essas dúvidas, que a minha missão tem muito a ver com isso, de transformar realmente a maternidade em algo mais leve e de levar um futuro e um mundo com pessoas transformadas, com crianças que vão chegar lá na fase adulta e vão ser ótimos políticos, por exemplo, vão ser pessoas que vão entender que tem a oportunidade de fazer algo errado, mas decide não fazer algo errado porque dentro de si ela tem alguns valores, ela tem embasamento sobre isso. E é disso que a gente está falando, de uma transformação gigantesca. E aí eu às vezes tenho até para me perguntar assim, nossa, e eu me meti numa missão assim que é transformar algo bem grandioso. Só que depois eu me dei conta que eu não precisava fazer isso assim, tão de muito, sabe? Ou então, mas se eu conseguisse, a ideia que hoje eu tenho é, se eu conseguir transformar ali um lar, se eu conseguir perceber que o meu conhecimento, essa troca de experiência, levou para uma criança um futuro bem promissor, um futuro saudável, em que lá na frente ela não vai precisar de ajuda de especialistas para lidar com aquilo que já aconteceu, mas que poderia ter sido evitado. É disso que eu falo, a gente parar assim, a minha ideia é essa, é parar de apagar o fogo e começar a evitar os incêndios. E eu conto com vocês assim nessa jornada que vai ser muito linda.